Hoje eu vou falar sobre dois padrões de TDD, o Learning Test e o Isolated Test. No livro lá do Kent Beck, Test Driven Development by Example, ele dá dois padrões lá interessantes de TDD. Um deles é o Learning Test, que eu já falei sobre ele aqui no canal, que é o teste que você faz para aprender uma API. Sempre que você for utilizar uma API externa ou qualquer outro código externo ao seu sistema, em vez de chamar diretamente a função, você pode fazer um teste para essa função, para você aprender a utilizá-la, para saber se realmente a sua expectativa daquela função é cumprida. Eu utilizei o Learning Test naquele script lá do JavaScript para conversar com o YouTube, mas eu não fiz da maneira correta e queria mostrar para vocês aqui qual que é o problema daquele teste que eu fiz e falar sobre um outro padrão de teste que é muito importante. Vamos lá. Então esse aqui é o código no GitHub dos testezinhos que eu tinha feito lá para o script de JavaScript, tá? O primeiro teste que eu fiz foi esse aqui, pessoal, para testar, né, uma função que eu chamei de getAllNames, que ele lê de um arquivo texto todos os nomes das playlists. E aqui ele verifica, né, se o primeiro nome é o primeiro nome que está lá no arquivo texto e se o último é o último nome que está lá no arquivo texto, que tem os nomes das playlists. Isso aqui é muito problemático, pessoal. Sabe por quê? Porque o teste ele não está autocontido. O teste, na verdade, está chamando uma função que acessa um recurso externo, certo? Que é o arquivo texto que contém os nomes das playlists. Qual que é o problema disso aqui, pessoal? Se alguém for lá e mudar, por exemplo, a ordem dos nomes das playlists, esse teste vai falhar. E de fato isso aconteceu, porque eu fiz uma alteração na ordem das playlists e de fato quando rodei o teste deu problema. Então eu refatorei esse código, tá? E queria mostrar para vocês. O segundo padrão que eu queria falar para vocês, esse aqui é o Learning Test, certo? Porque eu estou fazendo um teste para aprender, certo? A ler arquivos aqui no JavaScript. O segundo padrão é o Isolated Test, quer dizer que os testes eles têm que estar autocontidos. Eu vou mostrar como é que eu fiz para refatorar esse código para o teste ficar autocontido. Vamos lá. Antes de mostrar o código refatorado, eu queria mostrar para vocês um outro problema que a gente tem na funçãozinha getAllNames. Essa função ela está acessando aqui um arquivo externo. E qual que é o problema, né? Essa função ela não está genérica, ela só serve para ler os nomes das playlists desse arquivo texto. Só que essa função, na verdade, o que ela está fazendo? Ela só está lendo, né, de um arquivo texto linha a linha. Então eu posso generalizar essa função para que ela seja uma função que leia linha a linha de qualquer arquivo texto, não do playlistnames.txt. Então eu também refatorei isso daí. Vamos lá dar uma olhada agora no código refatorado. Então vamos dar uma olhada primeiro naquela funçãozinha lá getAllNames. Primeira coisa que eu fiz foi refatorar o nome dela. Agora ela chama getAllLines, porque afinal de contas é uma função que pega todas as linhas de um arquivo texto e coloca num array e retorna esse array. Tá? Então agora essa função ficou genérica, ela recebe o nome do arquivo, ela lê cada linha do arquivo e coloca num array de linhas aqui. Tá? Então a função ficou genérica. Agora vamos olhar para o teste. Então o teste, o que eu fiz aqui, pessoal, para deixar esse teste mais autocontido? Em vez de fazer um teste com arquivo texto que já está lá no sistema de arquivos, o que eu fiz? Eu criei o arquivo de texto no próprio teste. Então esse teste ele fica autocontido. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu criei um arquivo texto, tá? Com essas duas strings aqui, ó, first name, certo? Pula a linha second name. Tá? Então essa aqui é a string que eu vou colocar no arquivo texto. E aí eu criei então uma função para criar um arquivo. Essa função vai criar o arquivo e vai colocar os dados que vem no parâmetro data. Então, agora eu tenho um create file, então ele vai criar. Então, esse aqui é uma função auxiliar para o teste. Ele vai criar o arquivo texto com esse dado, que é first name /n second name. Então, repara, o dado de teste está no próprio teste, certo? Eu vou criar um arquivo texto com a primeira linha sendo first name e a segunda linha sendo second name, certo? Eu crio esse arquivo texto com esse dado e aí eu chamo a minha função getAllLines, que é a função que eu quero testar, passando então o nome do arquivo que eu estou criando no próprio teste. Eu testo para ver se o primeiro item do array de linhas corresponde a first name, certo? Que é a primeira string lá que está na primeira linha do arquivo. E se o segundo é o second name. Então repara, o teste agora ele fica autocontido, porque eu crio o arquivo no próprio teste, faço o teste e no final eu apago esse arquivo, chamando a função deleteFile, que eu criei aqui também, usando o fs aqui do próprio JavaScript.
Beleza, pessoal? Então repara, aqui eu estou seguindo o padrão de isolated test. O teste tem que estar isolado, ele não depende de outros testes e o dado de teste está no próprio teste, ele não está num contexto exterior. É muito problemático você deixar um dado de teste num contexto exterior, porque esse contexto pode mudar. Que nem um arquivo lá que eu estava usando, ele alterou e aí quando eu rodei o teste ele falhou. Isso pode fazer acontecer aquele negócio de test flakiness, que um flake test é um teste que você roda, às vezes ele passa e às vezes ele não passa. Às vezes ele tem sucesso e às vezes ele falha. Isso acontece muito, por exemplo, lá no Google, tá? Eles têm muito problema com flakiness, que é o teste que às vezes passa e às vezes não passa. Muitas vezes um teste fica flaky porque ele depende de um contexto externo. E esse contexto pode mudar. E aí às vezes o teste passa, às vezes ele não passa, dependendo deste contexto externo. Então era isso, galera. Espero que tenha ficado aí claro esses dois padrões de TDD. Um é o Learning Test, que é o seguinte: sempre que você for usar um código externo ao seu sistema, em vez de usá-lo diretamente, faça um teste para saber se a sua expectativa dessa função ou desse método ou qualquer coisa que você está usando externo ao seu sistema, de fato corresponde à realidade. É muito importante porque daí você vai ter esses testes aí. Por exemplo, se a biblioteca mudar, se o framework mudar, os testes podem falhar em algum momento para te mostrar que agora a função foi modificada, por exemplo. Tá? Então é muito importante ter esse tipo de teste, que é o Learning Test. O segundo padrão é aquele padrão de teste isolado. Todos os dados do teste é bom que estejam no próprio teste, que eles não dependam de nada externo ao teste. Esses dois padrões são muito importantes de saber utilizá-los, né? Eu acho que ajuda muito no desenvolvimento, você ter os testes isolados, você também utilizar os Learning Tests. Espero que tenha sido útil aí para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.